18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão, casa de oração para todos os povos, nós unimos a fé com milhares de pessoas que estão angustiadas, desanimadas. Muitas delas mudaram de estado, mudaram de cidade, mudaram de profissão, mudaram até de parceiro sentimental, mudaram de tudo, tentando buscar, encontrar uma solução, uma vida melhor, uma condição de vida melhor para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Mas as mudanças que esta pessoa fez não resultou em soluções, nem em superações. As mudanças resultou em frustração, decepção, desânimo. Oh Deus, dá um sinal para ele agora. Dá um sinal para esta pessoa agora, que o Senhor ouve a sua voz e que o Senhor entende a sua dor, mas o Senhor só pode entrar em ação se nós fizermos a nossa parte, que é te buscar, te invocar, te obedecer. Então fale, meu amigo, desabafe com Deus aí agora. Não importa onde você está, os erros que você tenha cometido nesta vida, não importa a sua idade ou a sua religião. Oh Deus, esteja esta pessoa em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, no carro, não importa o lugar. Dá um sinal agora, usa esta água, consagra esta água, e que através dela, essa dor, essa opressão, esse mal-estar saia, desapareça agora, em um nome de Jesus. Que esta pandemia maldita, Covid-19, chegue ao fim e o Brasil se torne mais forte do que nunca, pois eu te invoco, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe o nosso povo, abençoe a nossa nação, abençoe a todos que oram comigo, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e tenha aí agora a sua experiência com Deus. Obrigado, meu Pai, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está vivo. Aquele encosto que acompanhou esta pessoa quando mudou de estado, de cidade, mudou de profissão, mudou de segmento, buscando sucesso, o ganha-pão, e não conseguia prosperar, agora ele sai. Esse encosto da inveja, do olho grande, da urucubaca, da maldição hereditária, agora, diga em nome de Jesus, faça uma pressão sobre os seus ombros e diga: saia todo mal. Respire profundo. Oh Deus, aceite esta vida, pois eu entrego em tuas mãos a vida de todos, e você que concorda, diga amém e graças a Deus. O trabalho era duro, era difícil, eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes fazia hora extra até o final do dia, e ainda assim o valor ele não rendia. Meu nome é Amanda, atualmente eu sou auxiliar administrativo, e desde cedo eu fui criada em um lar em que os meus pais, eles sempre trabalharam muito, classe média baixa, então meu pai trabalhou muito para nos criar, tanto eu como meu irmão, e sempre me ensinaram, incentivaram que na vida eu teria que batalhar muito, que independente de qualquer coisa eu tinha que ter acima de tudo muita responsabilidade, e eu via o exemplo deles
trabalhando sempre e fazendo de tudo para me educar, dando para mim a melhor educação possível. Então, quando eu arrumei meu primeiro emprego registrado, o valor ele era muito baixo. O trabalho era duro, era difícil, eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes fazia hora extra até o final do dia e ainda assim o valor ele não rendia. Eu sempre fui à igreja desde muito cedo, eu já tinha aprendido a ser dizimista fiel. Só que assim, com o passar do tempo, eu fui aprendendo o que realmente era ser dizimista. Quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que o meu dinheiro não estava rendendo, eu parei para pensar, será que realmente eu tenho sido dizimista fiel e tenho feito conforme tem sido ensinado? Então eu decidi pensar em como me dedicar mais a Deus, como colocá-lo em primeiro lugar. Então foi nessa hora que eu percebi que eu precisava não apenas tirar 10% do meu valor monetário, mas eu precisava realmente separar os primeiros 10% do meu valor monetário e também da minha vida, me dedicando completamente, não fazendo isso de forma robótica ou automática. Logo a princípio eu já fui muito abençoada. Por quê? Depois de um tempo nessa minha profissão, eu era muito jovem e mesmo sendo jovem, eu participei de um processo seletivo naquela empresa e quando finalizou o processo, depois de 2, 3 dias, eu fui promovida. Então aquilo foi especial porque ela falou, não, eu vi algo diferente em você, porque você é jovem, mas se comportou como alguém já maduro, como alguém que tem consciência e eu preciso de pessoas assim para trabalhar. E eu, logicamente, já pensei, poxa, se eu fizer certo com Deus, Deus vai fazer certo comigo também. E trilhando esse caminho, automaticamente, depois de um tempo nessa mesma função, eu consegui ser promovida novamente. Então, o primeiro milagre que eu pude ver na minha vida como dizimista fiel foi exatamente que eu comecei num emprego com salário e cheguei a um ponto de ganhar até 5 vezes mais do que no início. E isso me mostrou que não apenas pelo salário ou pelo reconhecimento profissional, mas porque colocar Deus acima de tudo é um exemplo, e sendo um exemplo, eu consegui deixar minha família feliz e as pessoas ao meu redor também. E Deus ele foi me dando orientação, ele foi me instruindo e eu fui aprendendo através da palavra dele que ele sempre quer o melhor para mim. Eu não preciso ficar estagnada em algo, eu posso sim conseguir algo melhor. E Deus foi abrindo minha visão. Então, com o passar do tempo, com o decorrer dos anos, eu comecei a buscar uma formação para mim. E buscando essa formação, eu consegui estudar, consegui arcar com os gastos da minha faculdade. E para mim foi uma conquista, né? Também consegui comprar o meu carro, que eu achei que não fosse conseguir. Então, mesmo jovem, batalhando, eu aprendi com Deus que se eu der o meu melhor por Ele, Ele sempre está disposto a dar o melhor dele por mim. Deus preparou para mim um homem de Deus, um homem da fé, de caráter, e juntos, o que antes eu crescia, somente eu e Deus, hoje eu tenho um companheiro que junto comigo nós dois estamos construindo nossa vida. Então hoje eu tenho um bom casamento, Deus ele me abençoou não só financeiramente, eu acredito que com o principal que é a minha paz, é o meu valor diante dele. E eu jamais deixaria de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje. Que Deus em primeiro lugar é a parceria perfeita, é o sócio perfeito. Você trabalha muito e ganha pouco e se pergunta, meu Deus, aonde é que eu estou errando? Não está errado você ser honesto, se esforçado, estar sempre apto para aprimorar os seus conhecimentos, evoluir, a exemplo da Amanda. O erro da Amanda estava em ela não priorizar a Deus. Ela não honrava a Deus em primeiro lugar. Ela tinha muitas necessidades, ganhava pouco, mesmo trabalhando muito. Então ela pensava erroneamente, eu vou primeiro atender às minhas necessidades. E acabava não dizimando corretamente. E então ficava tudo amarrado. Meu amigo, preste atenção. Quando a gente toca no primeiro lugar que pertence a Deus, que são as primícias, quando você toca no sagrado, o espírito devorador tem liberdade para tocar no que é seu. Seja trabalho, empresa, de salário, negócio. Aí fica tudo amarrado. Você tem que honrar a Deus em primeiro lugar. Aí sim, Deus, que é especialista em abrir o que está fechado, Ele vai abrir as portas. Vocês viram hoje a Amanda realizada sentimentalmente, com o casamento, com a casa,
o transporte próprio, né, o carro dos seus sonhos, uma vida bem-sucedida, porque ela aprendeu o segredo. O segredo é honrar a Deus em primeiro lugar. Faça isso, vá para o altar, coloque no altar o que pertence a Deus. O altar que representa o Altíssimo não deve nada a ninguém. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Eu me chamo Beatriz, tenho 22 anos e durante muito tempo eu vivi uma vida de sofrimento. Eu carregava muitos traumas da infância, do passado, e na minha adolescência eu conheci a automutilação, eu comecei a me cortar. Eu não entendia ao certo o que era aquilo, mas eu sabia que aquilo me aliviava, aquilo era um refúgio para mim. Eu me achava um erro, eu me sentia um peso na vida das pessoas, então constantemente eu tinha pensamentos de suicídio, pensamentos de morte. E várias vezes eu cheguei a tentar o suicídio, eu cheguei a planejar e eu comecei a me aprofundar muito nisso. Eu criei blogs de suicídio, eu tinha um perfil anônimo na internet e eu ficava vendo aquelas coisas. E aquilo alimentava muito o meu sofrimento. Eu tinha muita insônia. Às vezes eu tomava assim, remédios para dormir, remédios que dão sono, para eu apagar, sabe? E teve uma vez que eu tomei muitos remédios e eu fiz uma carta e eu deixei debaixo do travesseiro. E nesse dia eu chorei muito, porque eu sabia que daquela noite eu não ia passar, mas tudo que eu queria era a morte. E aí nesse dia eu apaguei e eu acordei no outro dia não me lembrando de nada. Só que eu acordei e eu fiquei assim, eu acordei. Eu não morri, eu fiquei espantada comigo mesma. Só que aí eu comecei a chorar e eu pensava, caramba, Deus tá me dando mais uma chance. E eu queria, sabe, eu queria poder aproveitar aquela oportunidade de novo de mudar. E nesse dia, a obreira ela tinha me mandado mensagem e aí ela me chamou para ir no grupo jovem e tal, e eu fui. E dali em diante, eu travei uma luta constante comigo mesma, porque a maior guerra que eu tinha não foi para me libertar dos vícios, das drogas, das amizades que eu tinha, foi dentro de mim, na minha mente, sabe? Chegou um tempo que eu já estava bem, eu já estava livre daqueles pensamentos de suicídio, de automutilação, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. Eu continuava vazia. Quando eu ficava sozinha, eu me sentia na necessidade de ter alguém do meu lado ou de ter a atenção de alguém. Eu me sentia muito sozinha o tempo todo. Por mais que eu estivesse bem, eu sentia aquela solidão, sabe, dentro de mim. E veio a Fogueira Santa. Até então eu não ia fazer. E uma quarta-feira eu estava assistindo a reunião e o pastor ele falou que a Fogueira Santa ela é muito mais que o sacrifício material, ela é um sacrifício espiritual, que muitas pessoas sobem no altar, sacrificam tudo e não muda por quê? Porque ela sacrificou só o material, não o espiritual, a vida dela não ficou no altar. E naquele dia eu entendi, parece que minha visão se abriu. E eu falei, tá bom, eu vou fazer. E aí, quando eu peguei o envelope, eu falei, meu Deus, agora é tudo ou nada. Agora vai ser 100%. Porque eu já tinha todo o conhecimento, eu já sabia o que eu tinha que fazer.
E aí eu comecei a também fazer, dentro da Fogueira Santa, faltava exatamente 21 dias. E nesse dia eu falei, eu vou fazer um sacrifício espiritual também. Eu vou fazer o meu jejum de Daniel. E tipo, ninguém falou, faz isso. Foi o próprio Deus que me mostrou, sabe? E aí eu abri mão de redes sociais, eu abri mão das séries que eu estava assistindo no momento, eu abri mão das músicas, eu abri mão de hábitos que eu estava fazendo, enfim. E eu me conectei 100% com Deus. Eu pesquisava, eu buscava nos blogs como receber o Espírito Santo, como conhecer a Deus. Eu me aprofundei. Todos os dias eu ia na reunião. Eu comecei a buscar o Espírito Santo todos os dias. Foi o meu sacrifício. O meu sacrifício material foi uma parte. Agora, o meu sacrifício espiritual, ele foi muito mais doloroso. E aí, no sábado à noite, eu comecei a me preparar. Eu separei a minha roupa e, na verdade, eu já estava com esse mesmo objetivo, que no domingo ia ser o meu casamento com Deus. Então, eu separei a minha roupa, eu separei o sapato, de noite, antes de dormir, eu meditei, eu busquei. E sempre ali crendo que Deus ele ia honrar. E aí, no domingo, eu acordei cedo, eu me preparei como se eu estivesse indo para o meu casamento. Foi cada detalhe, assim, especial. E aí, no domingo, eu fui para a igreja e tal, eu fui bem mais cedo. E quando eu sentei, eu já estava em paz, porque eu sabia que o meu sacrifício era perfeito, em todos os sentidos, espiritual e material. E aí, antes disso, o pastor pediu para a gente se humilhar na frente do altar, de joelhos. E naquele momento, eu só chorava. Eu não tinha palavras assim para falar para Deus o quanto eu queria Ele, porque eu tinha feito tudo, era meu tudo por Ele, entende? E na hora ele pediu para quem não tinha Espírito Santo subir no altar. E aí eu fui. E quando eu estava indo em direção ao altar, ai meu Deus, eu falei no meu coração, eu falei, meu Deus, que cada passo que eu der em direção ao altar vai ser em direção à minha vitória. E aí, quando eu subi no altar, eu busquei Ele e eu falei, a partir de hoje, eu tô dentro desse envelope. E quando eu colocar esse envelope aqui no altar, a minha vida vai ficar aqui. Eu não vou mais sair desse altar. E aí eu falei para Deus, a partir de hoje eu vou ser uma com o Senhor e o Senhor vai ser um comigo. E aí ele desceu sobre a minha vida na hora, tipo, eu não senti nada, mas eu tive a certeza tão grande dentro de mim que ele estava dentro de mim, sabe? E aí depois acabou e eu desci. E aí eu fiquei no meu lugar, eu fiquei assim, meu Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu consegui, tipo, eu lutei tanto, sabe? Eu precisei errar tanto para chegar aqui. Esse dia ficou marcado para mim, porque foi o dia que eu finalmente conheci a Deus. O Espírito Santo é real, é muito real. Eu me sentia muito sozinha, agora eu não me sinto mais sozinha. Eu, mesmo estando sozinha, eu sei que Ele está ali comigo. Eu sei que Ele está dentro de mim. Aquela solidão não existe mais. Eu tenho paz. E dali em diante eu me coloquei à disposição 100% para Deus. Usa a minha vida. Da mesma forma que o Senhor usou a vida de outras pessoas para me ajudar, eu quero ser essa pessoa agora para ajudar outras pessoas. E eu tenho me colocado à disposição 100% dos jovens, tenho evangelizado, e a minha maior alegria é no final do dia ver o quanto eu pude ajudar alguém de alguma forma. O Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro. Quando você era criança, você pensava, quando eu seja adolescente, eu vou superar esse trauma que eu sofri na minha infância, esse abuso, esses maus tratos. Quando você sofreu abuso na sua adolescência, você pensou, quando eu assuma a idade já de adulto, eu vou superar esse trauma, esse complexo. E você se tornou um adolescente ou um adulto e isso não foi superado. Você talvez dizia para si mesmo, quando eu me casar ou ter filhos, então eu vou superar os traumas da minha infância, da minha adolescência ou já na vida adulta. E você se casou, constituiu família, está aí. O trauma está aí. A Beatriz carregou esse trauma dentro dela
desde a sua infância, os pensamentos de suicídio. Ela perdia até o sono. Imagine só você. Ela estava vivendo um pesadelo acordada, até que ela decidiu, se entregar, se esvaziar-se de si mesma para receber o Espírito Santo. Meu amigo, nós temos falado aqui sobre dicas para você receber o Espírito Santo. O terceiro passo para receber o Espírito Santo é falar com ele constantemente. Fale com ele constantemente, esteja dirigindo, esteja, trabalhando, esteja em casa, esteja aonde você estiver na rua, fale com ele, conecte-se com ele. Neste domingo, dia 11, nós vamos concluir o jejum de Daniel. E assim como a Beatriz foi batizada com o Espírito Santo, você terá a sua oportunidade. Mas para isso, você tem que estar constantemente pensando nele, falando com ele. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Está muito perto de chegar uma era de poder, dor e sofrimento, que sucede o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030. Esse projeto de Agenda 2030 é um projeto satânico, diabólico, mas tem toda a maquiagem de uma coisa bonita, uma coisa que vai resolver os problemas da humanidade. Esse projeto, Agenda 2030, é um plano que tem 17 itens, e dentre os quais tem um item que diz assim: a partir dali não vai haver nem homem nem mulher. Já começa a esculhambação. Não vai haver nem homem nem mulher. Não vai ter mais esse negócio feminino e masculino. Isso aí, essa Agenda 2030, que foi assinada por quase 200 países, é uma agenda da esquerda. É uma clara demonstração da vinda, do surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, que se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. Quer dizer, quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. E aí eu fiquei lembrando das palavras e o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer não é, eu acredito em Deus e viver no pecado, não. Crer em Deus significa você crer de forma que você se afasta, fica longe do pecado. Isso é que é crer em Deus, você viver na justiça, é viver de acordo com a palavra de Deus, na justiça justa de Deus. É isso que é crer em Deus. É isso que é a obra de Deus. A obra de Deus é você viver na justiça. Se você viver na justiça, você já está fazendo a obra de Deus. Precisamos manter a chama da justiça, misericórdia, fé e do amor às almas acesa, para que o nosso candeeiro não se apague e estejamos prontos para a vinda do nosso Rei. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Meu amigo, prepare um pão para este domingo, dia 11. Vai ser o partir do pão na sua casa. Deus vai abrir o entendimento dos seus entes queridos e eles vão entender que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida que pode nos salvar, nos conectar com o Pai. A partir deste domingo, então, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, você terá a oportunidade de participar do pão na sua casa com os seus familiares. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E fomes. E pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu,
que dirão?